Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Al Ministerio Verbo de Vida a través del pastor Amaury, No Ministério do Verbo da Vida, sobre a responsabilidade do pastor Amaury, que él lo trajo para el pastor Felipe, que fez essa ponte para o pastor Felipe. y hoy puedo estar aquí con ustedes trayendo la palabra de Dios. E eu posso estar aqui com vocês trazendo a palavra de Deus. Realmente Verbo de Vida es una casa Para mim, o Verbo da Vida é uma casa. y yo me siento en mi casa E eu me sinto em casa. porque tenemos la misma música, la misma palabra, la misma fe Porque temos a mesma música, a mesma palavra, a mesma fé. y tenemos cierto esa conexión. E temos Yo soy Verbo de Vida ya hace 22 años. E temos essa 22. conexão porque eu sou o Verbo da Vida já faz 22 anos. Fui el fruto del primer misionero que salió de Campina Grande a Chile. Fui fruto do primeiro missionário que saiu de Campina Grande para o Chile. De hecho, creo que soy el primer miembro de otro país de una iglesia Verbo de Vida afuera. Isso que eu sou então o primeiro membro do Verbo da Vida que saiu para fora, da igreja daqui para fora. Así que imagínense, soy antiguo ya en el Verbo de Vida. Então imaginem que eu já sou antigo no Verbo da Vida. Amén. Así que creo que vamos a tener un tiempo muy bueno juntos. Então eu acredito que vamos ter um tempo muito bom juntos. Amén. Amén. ¿Trajo su Biblia? Estão com as suas Bíblias? Amén. Tome su Biblia ahí en su mano Tomem as suas Bíblias nas suas mãos y diga conmigo, esta es mi Biblia Esta é a minha Bíblia. y yo soy E eu sou lo que ella dice que yo soy o que ela disse eu sou. y yo tengo E eu tenho lo que ella dice que yo tengo. o que ela disse eu tenho. Entonces hoy Então hoje escucharé eu escutarei la única, a única, la inmutable, a imutável, la todopoderosa toda poderosa palabra de Dios palavra de Deus. y nunca más E nunca mais yo seré el mismo, eu serei o mesmo. porque el Señor Porque o Senhor hablará mi vida falará na minha vida por medio por meio de su palabra. da sua palavra. ¿Cuántos dicen amén? A ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Puede tomar asiento. Gracias al grupo de música, muy bueno. La esposa del pastor, mucho fuego. Muy bien. Yo gusto del fuego, así que. gosto do fogo, Senhor. Amén. Aquí está la agüita. Amén. Vamos a orar al Señor, Vamos começar então assim, a orar a orar al Señor para que Él haga como Él quiere. para que Ele faça como Ele quer. Amén. Amém? Padre, te doy gracias, Señor, Senhor, eu te dou graças por la oportunidad que me das pela oportunidade que me dás, de poder enseñar tu palabra, que eu possa ensinar com palavras, no con humana sabiduría, não por humana sabedoria, sino por tu Santo Espíritu. mas pelo Santo Espírito. Y yo creo, E Señor, eu creio, Senhor, que vamos a tener un tiempo que vamos ter um tempo lleno de unción, de unção, lleno de crecimiento, de crescimento, lleno de gloria, de glória. en el nombre de Jesús. E em nome de Jesus, Gracias por la unción, Padre, obrigada pela unção, que Pai, está que disponible está disponível en este lugar neste lugar para poder crecer, para poder crescer, poder avanzar poder avançar y poder llegar a niveles, e poder chegar às igrejas, llegar a niveles de fe e chegar às igrejas ao nível de fé grandes. grandes, En el nombre poderoso de Jesús. ao nome poderoso de Jesus. Y todos decimos, E todos amén. Amém. Aleluya. Aleluia. Mis queridos, nosotros tenemos esa pegada de Verbo de Vida. Meus queridos, todos nós temos essa pegada do Verbo da Vida. Y eso nos hace ser personas
hombres y mujeres de fe. Isso nos faz ser pessoas, homens e mulheres de fé. Y nosotros todos venimos de Kenneth Hagin. E todos nós vemos de quem chega. Y nosotros aprendimos con él Marcos 11:23. E nós aprendemos com Marcos 11:23. Y vamos a leer Marcos 11:23. Vamos ler Marcos 11:23. A mídia pode colocar na versão ARC. Usted lo lea. Léalo. Porque em verdade vos digo que, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Entonces nosotros hemos sido criados desde pequeños, desde bebés en la fe, Então todos nós fomos criados desde pequeno de que a fé, a que nosotros debemos creer con el corazón y hablar con la boca, que nós precisamos crer com o coração e falar com a boca. y que lo que nosotros decimos, eso va a suceder. E o que nós dissermos, isso vai acontecer. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido desde Rema, desde el discipulado, E isso é o que nós aprendemos no Rema, o que nós aprendemos no discipulado, a vivir por la fe. a viver por fé. El justo vive por la fe. O justo vive pela fé. Y hemos aprendido que la fe es creer E nós aprendemos que a fé é crer y es hablar. e falar. Y entonces comenzamos a vivir la fe, Então nós começamos a viver a fé empezamos a tener nuestras primeras confesiones de fe e começamos a ter as nossas primeiras confissões de fé y también comenzamos a tener nuestras primeras oposiciones a nuestra fe. e então nós começamos a ter as nossas primeiras oposições na nossa fé. Porque siempre que nosotros estamos creyendo y hablando, Porque sempre que nós estamos crendo e falando, va a haber una resistencia. vai existir uma resistência. Siempre Satanás Sempre Satanás va a ir contra a nuestra fe, vai contra a nossa fé, contra a nuestras confesiones. contra as nossas confissões. Y en ese momento es donde nuestra fe debe hablar más fuerte. E é neste momento que a nossa fé deve falar mais forte. Porque la palabra dice que no debemos dudar en el corazón. Porque a palavra diz que nós não devemos duvidar no coração. Vemos muchas veces a hermanos, hermanas que pierden esa alegría de la fe Vemos muitas vezes nossos irmãos e irmãs que perdem essa alegria da fé. porque dicen, yo he confesado la fe, pero nada acontece. Porque dizem que estavam confessando a fé, mas nada acontecia. Entonces comienzan a entristecerse Então eles começam a se entristecer. y eso muestra que no están creyendo. E isso mostra que não estão crendo. Y es importante entender esto, E é importante entender isso. porque la fe funciona Porque a fé funciona creyendo con el corazón crendo com o coração y hablando con la boca. e falando com a boca. Son dos cosas. São duas coisas. Creo con el corazón Creio com o coração y hablo con la boca. e falo com a boca. Si tú comienzas a solo hablar palabras, Se você começar a somente falar palavras, pero no cree lo que está hablando, mas sem crer no que está falando, eso no va a generar resultados. isso não vai gerar resultados. Los resultados de la fe O resultado da fé es cuando tú crees é quando você crê a la palabra a palavra y tú hablas fe e você fala fé sin dudar. sem duvidar. La palabra griega de dudar A palavra grega de duvidar es diacrino. é diacrino. Y diacrino significa diferente, E diacrino significa diferente, algo distinto. algo distinto. Entonces, la duda Então a dúvida es algo distinto é algo distinto a lo que tú dices. ao que você diz. Entonces, tú tienes que decir
Então você tem que dizer y creer, e crer, y no tiene que haber diferencia en lo que crees y en lo que dices. e não tem que ter uma diferença entre o que você crê e o que você diz. Porque si tú solamente hablas, Porque se você só falar, pero no crees, mas sem crer, no hay resultado de la fe. não existe resultado da fé. Por eso que la fe tiene un proceso. Por isso que a fé tem um processo. Y ese proceso es el creer. E esse processo é o de crer. Ese proceso de creer para generar una convicción, É o processo de crer para gerar uma convicção. para generar esa convicción, Para gerar essa convicção, tú tienes que tener tiempo en estudiar la palabra. você tem que dedicar tempo em estudar a palavra. Ejemplo, Exemplo, el pastor te enseñó que el Señor suple todas tus necesidades. o pastor te ensinou que o Senhor supre todas as suas necessidades. Y tú comenzaste a buscar versículos que digan que Dios suple tus necesidades. E então você começa a buscar versículos que diz que o Senhor supre as suas necessidades. Y empiezas a marcar Filipenses 4:19. E aí você começa a marcar, a meditar em Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá O Senhor suprirá suprirá cada una de mis necesidades cada uma das minhas necessidades, conforme a sus riquezas en conforme gloria. as suas riquezas, Senhor. Y comienzas a leer el Salmo 23. E então vamos ao Salmo 23. Y tú lees, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vas al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Vai ao livro de Ageu, capítulo 12, versículo 8. Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor de los ejércitos. O Senhor é a minha fortaleza e Ele é o Senhor dos exércitos. Y él dice, mío es el oro y mía es la plata. Meu é o ouro e minha é a prata. Entonces tú comienzas a vivir ese proceso que se llama meditar. E então você começa no processo que se chama meditar. La palabra dice que yo debo meditar. A palavra diz que para meditar, Yo debo crear una convicción. nós temos que criar uma convicção. Cuando tú escuchas el testimonio de un hermano que ganó un carro, Quando você escuta o testemunho de um irmão que ganhou um carro, entonces tú dices, el hermano ganó un carro, o irmão ganhou um carro, pero él dice que ofrendó un dinero que Dios le dijo. mas ele ofertou um dinheiro que Deus havia dito. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Então eu vou fazer o mesmo. Y haces lo mismo E faz o mesmo. y no llega el carro. E aí o carro não chega. ¿Por qué? Por quê? Porque no fue fe lo que operó en él. Porque não foi fé que operou em você. Fue solo una imitación Foi somente uma imitação que parece que fe, parece fé, pero no es fe. mas não é fé. Porque ese hermano Porque esse irmão estaba orando, estava orando, meditando, meditando, y el Señor e o Senhor habló con él. falou com ele. Tú haces esto Você fez o certo. y yo voy a traer esto. Então eu vou te dar isto. Entonces él se movió en su fe, Então ele se moveu na sua fé. porque la fe Porque a fé es personal. é pessoal. Entonces él se movió en su fe Então ele se moveu na y sua recibió el carro. fé e recebeu o carro. Pero el otro hermano Mas o outro irmão no recibe el carro, não recebeu o carro. porque él no se movió en fe. Porque ele não se moveu em Él fé. solo imitó una fe. Ele somente imitou uma fé. Y eso trae como consecuencia Isso traz como consequência que el hermano que o irmão que imitó la fe que imitou a fé diga, diga: no es tan así la fe. não é tão assim a fé. No, a mí no me funciona. Essa fé para mim não funciona. Y la palabra dice E a palavra diz que Dios no hace acepción de personas. que Deus não faz acepção de pessoa. Entonces no es el problema
de la palabra de Dios. Então o problema não está na palavra No, de Deus. porque não. la palabra de Dios, Porque a palavra de ella Deus, funciona ela funciona en todo país del mundo. em todos os países do mundo. Ella funciona, Ela funciona. pero hay principios Mas temos princípios que no pueden ser mudados. que não podem ser mudados. Y el principio principal de la fe E o princípio principal da fé es creer con el corazón é acreditar com o coração y hablar con la boca e falar com a boca lo que estás creyendo en el corazón. no que está crendo no coração. Y creer en el corazón E acreditar no coração tiene un tiempo de meditar la palabra, tempo de meditar na palavra, de estudiar la palabra. de estudar a palavra. En el libro de Josué, No livro de Josué, capítulo 1, capítulo 1, verso 8, verso 8, la Biblia dice a Bíblia diz que Moisés le da un consejo a Josué. que Moisés iria Le da un consejo a dar José. conselho a Josué. José le dice, Josué disse, medita en este libro de la ley día tras día. medita nesse livro da lei dia após dia. Recítalo, háblalo, Recita, fala ele, practícalo. pratica. Entonces Então, tú você harás prosperar tu camino vai prosperar no seu caminho. y todo E tudo te saldrá bien. será perfeito, sairá bem. Entonces la fe Então a fé es una convicción é uma convicção. y esa convicción E essa convicção se va a manifestar vai se manifestar en el tiempo. no tempo. La Biblia dice A Bíblia diz, que las promesas as promessas son el resultado são resultado de la fe da fé y la paciencia. e a paciência. Amém. La Biblia nos muestra A Bíblia mostra en el libro de Hebreos, no livro de Hebreus, en el capítulo 10, no capítulo 10 del versículo 34, e o versículo 34, un problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Hebreos. problema que estava acontecendo na igreja de Hebreus. Porque había muchas presiones externas, Porque haviam muitas pressões externas, había mucha persecución. havia muita perseguição. Recuérdense que ellos eran hebreos. Lembrando que eles em Hebreus, O sea, ellos habían vivido bajo la lei judaica por casi 800 años. eles haviam vivido na lei judaica por quase 800 anos. Entonces, cambiarse al cristianismo, convertirse a Jesús, Então eles trocaram para o cristianismo, se converteram a Jesus, y eso traía mucha presión social, mucha presión familiar. e isso trouxe muita pressão social e familiar. Entonces, los hebreos estaban en una constante presión. Então os hebreus estavam numa pressão constante. Aunque dice la palabra que ellos fueron iluminados por las revelaciones, E o que diz a palavra é que eles foram iluminados. así como el apóstol Pablo, que era un fariseo, Assim como o apóstolo Paulo, que era um fariseu, él tuvo revelaciones de lo que somos hoy en Cristo por medio del Espíritu Santo. eles tiveram revelações do que somos hoje em Cristo por meio do Espírito Santo. Y el apóstol Pablo fue revolucionado por las revelaciones. E o apóstolo Paulo ele foi emocionado por todas as situações. De la misma manera, los hebreos habían recibido revelaciones. Da mesma forma, os hebreus tinham recebido revelações. Entonces, estaba ocurriendo una oposición a lo que ellos estaban predicando, Então estava ocorrendo uma oposição ao que eles estavam pregando. y lo que estaba sucediendo es que estaban muchos volviendo atrás, E o que estava acontecendo era que muitos estavam voltando atrás. porque ellos no estaban viendo resultados en el corto plazo. E
E eles não estavam vendo resultados no curto prazo. Entonces eso estaba trayendo una gran presión. Então isso estava trazendo uma grande pressão. En ese contexto, E neste contexto, en el libro de Hebreos capítulo 10, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 32, versículo 32, léalo por favor. lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Fíjense que dice que ellos habían sido iluminados. Então aqui diz que eles haviam sido iluminados. Ellos habían recibido la revelación de lo que son, lo que tienen y lo que pueden hacer en Cristo. Eles haviam recebido a revelação do que eles são, do que eles tinham e do que eles podiam em Cristo. Ellos habían salido de 800 años de una vida de religiosidad, Eles haviam saído de 800 anos de uma vida de religiosidade, practicando la ley mosaica, praticando a lei mosaica, viviendo la práctica de 613 preceptos y mandamientos. eles viviam na prática de 613 mandamentos. Entonces, de repente, Então, de repente, el Señor iluminó sus ojos, eles abriram os olhos, que ellos ya no precisaban vivir bajo una ley, que eles já não precisavam viver debaixo de uma lei, sino que ellos precisaban vivir por la fe, mas eles precisavam viver pela fé, por la fe en Jesús. pela fé em Jesus. Entonces Pablo dice, ellos fueron iluminados Então Paulo disse, eles foram iluminados y tuvieron un gran combate de padecimiento. e eles tiveram um grande combate de força. Había una oposición a sus revelaciones. Havia uma oposição às suas revelações. Es lo que hoy pasa. E pelo que passava, pelo que acontecia. Hoy pasa que nosotros declaramos prosperidad, aumento, Hoje acontece da mesma forma quando declaramos prosperidade e aumento. pero los religiosos Mas os religiosos dicen, no, tienes que ficar pobre, tienes que sufrir. dizem que não, você tem que ficar pobre, tem que sofrer. Entonces, nosotros hoy Então nós hoje pasamos situaciones parecidas. passamos por situações parecidas. Dice aquí el apóstol Pablo, Diz aqui o apóstolo Paulo. dice un gran combate de padecimiento. Diz o apóstolo Paulo, um grande combate de luta, de forças. Esa palabra Essa padecimiento palavra luta, força, es la palabra griega patema, é a palavra grega patenma, que significa presión mental. que significa pressão mental. El diablo O diabo tiene un único foco, tem um único foco, que es tu mente. que é a sua mente. Él va a tratar de llegar a tu mente. Ele vai tratar de chegar na sua mente. Él busca métodos para llegar a tu mente y engañarla. Ele busca métodos para chegar na sua mente e te enganar. Por eso que cuando tenemos revelaciones, Por isso que quando nós temos revelações, el diablo va a querer decirte no es así. ele quer tentar te dizer, olha, o que disseram não é assim. Fíjate que muchas veces E pensamos muitas vezes, el día domingo, el día domingo, que o diabo vindo, el día domingo, o dia domingo, el día domingo muchas veces recibimos una gran palabra, que o dia de domingo recebemos muitas vezes uma grande palavra, que Dios va a hacer algo que grande. Deus vai fazer algo grande. Y fíjate que el día lunes E diz que na segunda-feira, el diablo se levanta o diabo se levanta con una situación difícil com uma situação difícil y te quiere decir no va a acontecer. e aí ele te diz, não aconteceu. Miran, no puedes pagar la cuenta Olha, você não pode nem pagar a conta. y tú vas a ser ese gran empresario. E esse daí passa a ser um grande problema. Y el diablo fala, y você quiere ser un gran empresario. Perdão, e o diabo fala, você quer ser um grande empresário? Y você no puede pagar una cuenta. Você não pode pagar uma conta? Entonces, ese combate mental, Então esse combate mental, nosotros tenemos que aprender a resistirlo. nós temos que aprender a resistir.
Y esa resistir es con fe. E esse resistir é com fé. Puede ser Pode ser que oraron por ti por sanidad. que orando por você, por saúde, Se fue el dolor. se abram dores, Se va el dolor, se fue el dolor. saiam as dores. Mas al otro día, Mas no outro dia, você siente o dolor. você sente a dor. Y você dice, ay, estoy E aí enfermo. você diz, ah, estou doente. Eso es duda. Isso é dúvida. Eso es diacrino. Isso é diacrino. Tú no crees Você não crê con el corazón. com o coração. Porque si tú crees con el corazón, Porque se você crer com o coração, tú respondes al dolor, você responde à dor. estoy sanado Eu sou sarado. por las heridas de Jesús. Então eu vou continuar o serviço. Estoy sanado por las heridas de Jesús. Estou sarado pelas feridas de Cristo. Eso es fe. Isso é fé. Cuando presión viene, Quando a pressão vem, tú tienes que hablar fe. você tem que falar fé. Y para hablar fe, E para falar fé, primero tienes que creer. primeiro você tem que crer. Amén. Yo oía una historia de Rick Renner. Eu ouvi uma história do Rick Renner. Rick Renner estaba en Rusia O Rick Renner estava na Rússia y había una niña joven en la iglesia. e tinha uma menina jovem na igreja. Llevaba muy poco tiempo Fazia muito pouco tempo. y fue a un evento de un predicador famoso. E foi a um evento de um pregador famoso. No le consultó al pastor. Não perguntou ao pastor. No quiere decir que el pastor va a controlar, Não estou dizendo que o pastor ele vai controlar. pero el pastor tiene más experiencia Mas o pastor ele tem mais y experiência. te podría decir, ¿sabes qué? Ese predicador es un poco desequilibrado y tú llevas poco tiempo en la iglesia. Ele poderia ter dito, olha, esse pastor ele é um pouco diferente, então eu não queria dizer desequilibrado, né? Desequilibrado, mas ele pode te ajudar. Entonces, pero la menina no faló nada con el pastor Mas a menina não falou nada com o pastor y fue al evento. e foi a ele. Ella tenía diabetes, Ela tinha diabetes, se inyectaba insulina. era injetada insulina, fazia Então- uso de insulina. Entonces el hombre oró por ella Então o homem orou por ela y le dijo, tú ya estás sana, e disse, você está curada. tú no tienes que tomar más insulina, Você não tem mais que tomar porque insulina. la palabra dice que estás sanada por las llagas de Jesús. Porque a palavra diz que você está sarada pelas feridas Tú de tienes que hablar Jesus. Você tem que falar todos los días todos os dias que estás sana que está sarada por las llagas de Jesús. pelas chagas de Jesus. Amén. Amém. Se fue a su casa, Ela foi para casa, ella dejó la insulina, ela deixou de usar a insulina, ella comenzó a sentirse muy mal, ela começou a se sentir muito mal, pero ella decía, mas ela dizia, estoy sanada eu sou sarada por las llagas de Jesús. pelas chagas de Jesus. Y pasaron los días E passados os dias, y no se inyectaba, e ela não utilizava pero mais ella insulina, decía, mas continuava estoy dizendo, sanada por las eu llagas de sou sarada Jesús. pelas chagas de Jesus. Antes de morir, Antes de morrer, ella decía, ela dizia, estoy sana por las llagas de Jesús. estou sarada pelas chagas de Jesus. Y murió. E morreu. ¿Por qué? Por quê? Porque la fe Porque a fé es un proceso é um processo de convicción de convicção y no de repeticiones vanas. e não de repetições vãs. Ella repetía algo, Ela repetia algo, pero ella no tenía la revelación. mas ela não tinha a revelação. Ella no había sido iluminada. Ela não tinha sido iluminada. Ella no entendía lo que decía. Ela não entendia o que dizia. Ella era solo un loro repetidor de palabras. Ela era só um papagaio que repetia palavras. Y murió E morreu, hablando la palabra. falando a palavra. Porque la fe Porque a fé nace del corazón nasce no coração y se habla con la boca. e se fala com a boca. No puede haber duda, Não pode haver dúvida. no puede haber diacrino, Não pode haver diacrino. no puede haber una diferencia Não pode haver uma diferença entre lo que hablas entre o que você y fala lo que crees. e o que você crê.
La palabra funciona, A palavra funciona, pero tú tienes que generar tus convicciones. mas você tem que gerar as suas convicções. Y las convicciones se Ya. generan, E as convicções, elas se van a tornar una realidad vão se tornar uma realidade. cuando tú las estudias, cuando tú las meditas. Quando você as estudar e a meditar. Por eso es tan importante congregarse, Por isso que é tão importante congregar, discipularse, discipular, fazer estudiar rema, estudar o rema, porque eso va a generar porque isso é o que vai gerar convicciones. convicções. Leer libros que tienen ahí de Kenneth Hagin, Rick Renner, No caso, ler os livros que temos aqui do Rick John Renner, Bieber, John Bibel, toda esa información todas essas informações va a generar vão gerar convicción, convicção, certeza, certeza, para que cuando tú abras tu boca, para que quando você abra a boca, para que cuando tú abras tu boca, para quando você abrir a sua boca, para que cuando abras tu boca, para quando abrir a boca, va a salir la espada de dos filos. vai sair a espada de dois gumes. Hebreos capítulo 4 Hebreus capítulo 4 dice que la palabra de Dios diz que a palavra de Deus es una espada de dos filos. é uma espada de dois gumes. Hermanos, Irmãos, dos filos dois gumes viene de la palabra griega vem da palavra grega dióstomo, dióstomo, compuesta por dos palabras. composta por duas palavras. Dio, Dio, dióstomos. dio e ióstomos. Dióstomos. Óstomos. Di Di significa dos. significa dois. Óstomos, Óstomos bocas. significa bocas. Espada de dos filos Então, espada de dois gumes son dos bocas. são duas bocas. Aleluia! Glória a Deus! Y dice la Biblia Diz a Bíblia que la palabra es la espada de dos que a filos. palavra é como espada de dois gumes. O sea, precisa dos bocas. Ou seja, precisa de duas bocas. Dióstomos. Óstomos. Dos Duas bocas. bocas. Ahora, Agora, dice que la palabra de Dios dizem que a palavra de Deus es la palabra de dos filos. diz que a palavra de dois gumes. Pero no está diciendo logos. Mas não está dizendo Logos. logos. La palabra griega logos. Logos. No está diciendo la palabra griega logos. Não está falando a palavra grega logos. La palabra griega logos A palavra grega logos es la palabra, é a palavra pero escrita. escrita. Está diciendo la espada, la palabra es la espada de dos filos. La palabra es la espada de dos filos, Está dizendo que a palavra é a espada de dois gumes. pero la palabra Mas a palavra griega que usa grega que usa es rema. é rema. Aleluia. La palabra A palavra escrita escrita es logos. é logos. La palabra hablada A palavra es rema. falada é rema. Aleluia. Entonces Pablo dice que la espada del Espíritu es el rema. Então Paulo diz que a palavra do Espírito é o rema. Ponga atención. Ponham isso na cabeça. Atento. Atento. Entonces, Então, fe fé viene del Espíritu. vem do Espírito. ¿Qué acontece? Que acontece? Tú vas estudiando la Você palabra. vai estudando a palavra. Va generando convicción. Vai gerando convicção. Entonces viene una situación Então vem uma situação y el diablo presiona. e o diabo te pressiona. Va a faltar. Vai soltar. Va a faltar. Vai faltar. Va a faltar. Vai faltar. Va a faltar. Vai faltar. A la mente. A mente. Puf, 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 puf. Va a faltar. Vai faltar. Mas
Mas, de repente, de repente, la palabra a palavra se vivifica dentro de ti. significa dentro de você. Bum, 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 bum. Y viene adentro, y viene la primera boca, Então vem a primeira boca. Dios, Deus, el Espíritu Santo, o Espírito bum, 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 Santo. bum, 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 dentro de ti. Bum, 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 bum. El Señor es mi pastor. Nada O Senhor é meu faltará. pastor e nada me faltará. Y ahora viene la segunda boca. Agora vem a Tu segunda boca. Você. Bum, 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 bum. El Señor es mi pastor. Bum, O bum. Senhor é meu pastor. La boca de Dios. Bum, 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 A bum, bum, bum. boca, a minha boca. Drum. De Deus. Y ahora viene tu parte. Lo que digas, lo que dices, te será hecho. Bum, 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 E bum, aí bum, bum. você recorda que o que você diz será feito. ¡Pua! El Señor es mi pastor. Nada faltará. Faltará. Aleluia. Glória a Deus. Y el can, el diablo, el perro, E então o diabo, él a carne, retrocede. retrocede. Aleluia. Y la paz E a paz llega a tu alma. chega à tua alma. Tu alma. A tua alma. El refrigerio E o refrigério. a tu alma, A tua alma. a tus emociones, As tuas emoções. viene. Vem. Porque el rema Porque rema salió de tu boca. saiu de você. La palabra, A palavra. la A palabra, palavra. la A palabra. palavra. Aleluia. Aleluya. Entonces Pablo Então Paulo sigue hablando en el capítulo número 10. segue falando do capítulo 10. Lea el 33, 34, 35 y 36. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de apróbio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa Aí. confiança. Dice, no abandonéis Ele diz, não abandone vuestra a confianza. sua confiança. Cuando vienen las presiones, Cuando- dificultades, Quando vierem as pressões e as dificuldades, Pablo le dice a ellos, Paulo disse a eles, hey, no abandonen ei, não abandonem su a confianza. sua confiança. Ela tem grande galardão. La fe A fé, tiene galardón, a fé tem galardão. resultados. Resultados. Siga, 35. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco Ahí, tempo... espera. La versión en portugués BLT A versão em português BLT y la versión en español e a versão em espanhol, Reina Valera, Reina Valera, Reina Valéria, habla que es necesaria la paciencia diz que é necessária a paciência para obtener para ter la promesa. a promessa. Amém. Todos los hombres de Dios Todos os homens de Deus recibieron el resultado receberam resultado porque estaban en fe porque estavam em fé y e paciencia. paciência. Cuando nosotros pensamos Quando nós pensamos en em paciencia, paciência, pensamos en alguien, pensamos en una persona
Pensamos em uma pessoa que está que tranquila, está tranquila, que no se preocupa por que nada. não se preocupa com nada. Pero la palabra paciencia Mas a palavra paciência viene de la palabra griega vem da palavra grega upomeno. upomeno. Upomeno está compuesta por dos palabras. Está composta por duas palavras, Upo upo y meno. e meno. Upo Upo significa significa estar debajo, estar debaixo, sobre un peso. sobre um peso. Y meno E meno es posición, é posição, mantener posición. manter a posição. Entonces paciencia Então, paciência es upomeno, é upomeno, estar bajo una presión estar debaixo de uma pressão, sin perder la posición. sem perder a posição. Aleluia. Mi posición como hijo de Dios es de victoria, A minha posição como filho de Deus é de vitória, pero presión viene mas a pressão vem para sacarte de la posición Para- de victoria. para te tirar da posição de vitória. Entonces, Então, todos los hombres de Dios todos os homens de Deus estuvieron bajo presión, estiveram debaixo de pressão, resistiendo su posición, resistindo em sua posição, manteniendo su posición mantendo sua posição, hasta obtener la promesa. até ter a promessa. Jesús Jesus, estaba en el monte de Getsemaní. ele estava no monte de Getsêmani. Getsemaní Getsêmani significa significa el lugar de la prensa, o lugar de pressão, depresión. depressão. Getsemaní. Getsemane. Jesús Jesus estaba en paciencia, estava em paciência, bajo presión, debaixo de pressão, resistiendo resistindo para llegar a la cruz. para chegar à cruz. Entonces, Então, Jesús logró la victoria Jesus ele alcançou a vitória y nos dio la victoria a nosotros. e deu a vitória a nós. Amém. Pero de la misma manera, Então, da mesma maneira, nosotros sabemos nós sabemos que vamos a tener resultados grandes, que vamos ter resultados grandes, que Dios nos va a llevar a lugares que grandes, nós vamos chegar a lugares grandes, que Dios va a cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. que Deus vai cumprir o propósito para o qual nos criou. Por eso nos dio la fe, Por isso nos deu a fé. por eso nos dio la espada de dos filos, Por isso nos deu a espada de dois gumes, para poder resistir para podermos resistir firmes. firmes. ¿Hasta cuándo? Até quando? Hasta que cumplamos el propósito. Até que cumpramos o propósito. Aleluia. La vida de fe A vida de fé es la mejor vida, é a melhor vida, porque tú sabes porque você que sabe, tú tienes victoria. porque você tem vitória. Amém. Aleluia. Pero por otro lado, Mas pelo outro lado, tú sabes você sabe que va a haber presión que há pressão del diablo. do diabo. Ahora, tú tienes dos opciones: Agora você tem duas opções: retroceder de la fe voltar na fé o avanzar. ou avançar. Aleluia. Por eso que en el versículo 38 Por isso que no versículo 38 de Hebreos 10 de Hebreus 10 dice que no debemos retroceder diz que nós não devemos retroceder de la fe. da fé. No debemos retroceder, Não devemos retroceder. porque a Dios Porque a Deus no le agrada não agrada los que retroceden. os que retrocedem. Tu fe A sua fé es tu gran patrimonio, é o seu grande patrimônio. porque por la fe Porque pela fé tú vas a conquistar ciudades, naciones. você vai conquistar cidades e nações. Por eso que el capítulo 11, Por isso que no capítulo 11 él habla que es la fe. ele fala o que é a fé. Y él habla de todos los hombres de Dios E ele fala de todos os homens de que Deus conquistaron ciudades, que conquistaram cidades, naciones, nações, vencieron leones, venceram leões, vencieron osos, venceram ursos, destruyeron muros,
destruíram muros por la fe. pela fé. Y que sin fe, E essa fé, y que sin e fe que sem fé es imposible é impossível agradar a Dios. agradar a Deus. Que solo por la fe Que é só pela fé vas a ver resultados. vai ter resultados. Pero cada uno de ellos Mas cada um deles tenía convicción. tinham convicção. Acá Aqui y acá. e aqui. Abraham, Falar, Abraham, Abraão, él fue conocido ele foi conhecido como el padre de la fe. como o pai da fé. ¿Por qué? Por quê? Porque él estaba plenamente convencido Porque ele estava plenamente convencido que el que le había dado la promesa que quem havia dado a promessa era fiel para era cumplirla. fiel para cumprir. Aleluia. Y dice Romanos, dice el libro de Romanos capítulo 4, E diz no livro de Romanos capítulo 4, versículo 17, versículo 18, versículo 17 e 18, que él no dudó de la promesa. que ele não duvidou da promessa. No dudó. Não duvidou. Diacrino. Diacrino, No había diferencia não havia diferença en lo que creía no que ele cria y en lo que hablaba. e no que ele falava. Aunque sus ojos Então que os seus Aún- olhos, aún mesmo que os seus olhos miraban vissem a su cuerpo ao viejo seu corpo velho y su esposa estéril. e sua esposa estéril. ¿Tú crees Você crê que el diablo no venía a su que mente? o diabo não vinha na mente? No va a acontecer. Não vai acontecer. No vas a ser padre de Não multitud. vai ser pai de nações. Si no eres capaz de tener un solo hijo Se você não é capaz de ter um filho, pelo menos, y vas a tener una multitud, vai ter uma multidão? no. Não. Pero la Biblia dice Mas a Bíblia diz que él fortalecía su fe, que ele fortalecia a sua fé, dando gloria a Dios. dando glória a Deus. Tú fortaleces tu fe Você fortalece a sua todos fé los días. todos os dias. Gracias, Señor. Graças a Deus. Gracias, Señor. Graças, Senhor. Porque lo que me prometiste Porque o que me prometeu está hecho. está feito. Va a acontecer. Vai acontecer. 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 Va a acontecer. Vai Va a acontecer. acontecer. Aleluia. Va a acontecer. Vai acontecer. Lo que yo creo, O que eu creio, nadie te lo puede robar. ninguém pode roubar. Nadie puede robar el sueño que Dios te colocó. Ninguém Nadie. pode roubar o sonho que vocês têm. Que o Senhor tem por vocês. Si tú crees Se você crê y tú hablas, e você falar, tú vas a ver el resultado. você vai ver o resultado. Porque así funciona el reino. Porque assim funciona no reino. El reino es una semilla que siembras, O reino é uma semente que você que semeia. en su momento E em seu momento dará una gran cosecha. dará uma grande coisa. Aleluia. La fe A fé viene del corazón vem do coração y sale de tu boca. e sai pela boca. Aleluia. Hermanos, Irmãos, cuando Dios te trae un rema a tu corazón, quando Deus te traz um rema no coração, cuando Dios te trae una palabra a tu corazón quando Deus te dá uma palavra no y coração tú la hablas, e você fala, cree creia que está hecho, que está feito, porque es una espada. porque é uma espada Ella divide e ela divide alma, espíritu. alma e espírito. Él hace cosas gloriosas E elas fazem coisas gloriosas en el mundo espiritual. no mundo espiritual. Cuando Dios te da un proyecto, Quando Deus te dá um projeto, cuando Dios te da un proyecto, quando Deus te dá um projeto, muchos no van a creer. muitos não vão acreditar. No importa, Não importa. no importa, Não importa. no importa. Não importa. Porque tú tienes Porque- que creer. Porque você tem que crer. Porque la Biblia no dice Porque a Bíblia não diz que cuando todos crean, que quando todos creem, lo que digas o que diz te será hecho. será feito. Não. Não.
Cuando tú creas. Quando você crê. Cuando tú creas. Quando você crê. Lo que digas E diz, te será hecho. será feito. Cuando tú creas. Quando você crê. Nuestra iglesia en Chile, Nossa igreja no Chile, la cual pastoreo, a qual eu pastoreio, ella tiene muchos hermanos venezolanos ela tem muitos irmãos venezuelanos que llegaron de Venezuela por el problema económico, político. que chegaram da Venezuela por problemas econômicos e políticos. Y mi secretaria es venezolana. E a minha secretária é venezuelana. Y un día me dijo, pastor, E um dia me disse, pastor, ¿sabe que mi mamá trabaja en una fundación, una ONG, sabe que a minha mãe ela trabalha numa fundação, numa ONG, que es conformado por católicos, evangélicos, espiritistas, que lá ela tem católicos, evangélicos, espíritas, que son parte de la fundación? que são parte da fundação. Entonces ellos ayudan a los niños con Então- comida en las calles. Eles ajudam as crianças de rua com comida. Entonces me mostró el proyecto con fotos Me mostrou o projeto com fotos. y durante casi un año E durante quase um ano, nosotros dábamos una ofrenda nós dávamos uma oferta a la fundación. à fundação. Aconteció que la presidenta de la fundación Aconteceu que a presidente da fundação comenzó a tener mucha gratitud começou a ter muita gratidão. y comenzaron a escuchar las predicaciones nuestras Y por YouTube. E começou a escutar as nossas ministrações pelo YouTube. Y un día ella hablando conmigo por WhatsApp E um dia ela falando comigo pelo WhatsApp, me dijo, pastor, me disse, pastor, un día podría traer esa palabra acá a Venezuela. um dia podia trazer essa palavra aqui a Venezuela. Aleluia. Y ahí, hermanos, quedó un peso en mi corazón, E aí, irmãos, entrou um peso no meu coração. un peso santo. Um peso santo. Y fui a orar. E foi orar. Señor, Senhor, ¿tú quieres que yo vaya a Venezuela a Sí, llevar ok. la palabra? o Senhor quer que eu vá à Venezuela levar a palavra? Inmediatamente, E imediatamente. sí, Sim, vaya. vai. Amén. Amém. Y comencé a hablar del proyecto en la iglesia. E então eu comecei a falar do projeto na igreja. Eso, cuando el Señor me habló, fue en el mes de enero del 2018. Quando o Senhor me falou foi no mês de janeiro de 2018. Y comencé a hacer el proyecto para ir en julio E comecei Del a mesmo fazer ano. um projeto para ir em julho do mesmo ano, del 2019. de 2019. Enero del 2019 para ir en julio del 2019. Em janeiro de 2019 para ir em julho de 2019. Entonces yo comencé a buscar recursos, a subir información a las redes sociales. Então eu comecei a buscar recursos, a colocar as informações nas redes sociais. A mí me gustan las redes sociales para llevar el evangelio. Para mim, eu gosto muito das redes sociais para conseguir chegar, alcançar as pessoas. Instagram, Facebook, bombardeando Instagram, Facebook, bombardeando. para generar recursos Para gerar recursos. para este viaje Para a esta viaje. algo desconocido. Para esta viagem que era algo desconhecido. El Señor no me dijo, vas a fundar una iglesia. Deus não me disse que eu vou fundar uma igreja. Él me dijo, vaya. Ele só me disse, vai. Y en el camino E no caminho de paciencia de paciência, vino el peso vindo o peso de la presión. da pressão, Los venezolanos, os venezuelanos. pastor, Pastor, no vaya. não vai. Hay mucha gente muriendo, gente siendo asesinada. Tem muitas pessoas morrendo, sendo assassinadas. Hay falta de comida. Tem falta de comida. No, pastor, no vaya. Não, pastor, não vai. Pueden matarlo, pastor. Podem te matar, pastor. Y yo hablaba. E eu falava. La convicción estaba aquí. A convicção já estava aqui. Mi boca tenía que responder. A minha boca tinha que responder. El Señor va conmigo. O Senhor vai comigo. Él me habló. Ele me falou. Él me protege. Ele me protege. Aleluia.
defendiendo mi convicción defendendo a minha convicção con palabras. com palavras. Pero yo tenía convicción Mas eu tinha a convicção que el Señor me había hablado. que o Senhor me tinha dito. Cuando el Señor te habla, ya sea por su palabra Quando o Senhor te fala pela sua palavra y por el Espíritu Santo, ou pelo Espírito Santo, tú debes creer. você tem que crer. Yo fui. Eu fui. Y aconteceu que Dios trajo personas, Que eu estava com pessoas empezó a llegar e gente, começou a chegar mais gente. salíamos a las calles Íamos às ruas a entregar comida. para entregar comida. Yo oraba por gente sorda Eu orava por pessoas surdas y oían. e eles ouviam. Aleluia. En Chile yo oré por sordos No Chile eu orei por surdos y siguieron sordos, e eles continuavam surdos. pero yo no desistí. Mas eu não desisti. Yo seguí orando por Eu sordos. continuei orando por surdos. Y en Venezuela E na Venezuela disfruté del fruto. desfrutei do fruto. Aleluia. Ya después hice varios viajes. Depois de ter feito algumas viagens, Ahora tenemos una iglesia agora nós temos uma igreja, con un lugar propio. lugar próprio. Los venezolanos hoy están estudiando la Escuela Bíblica Verbo de Vida Latinoamérica. Hoje os venezuelanos estão aprendendo na Escola Bíblica Rema na Latinoamérica. Que es igual que Rema. Escuela Bíblica Verbo de Vida Escola Bíblica Verbo da Vida es igual que un Rema, é igual que o Rema, pero online mas é online para ellos, para eles. para los venezolanos. Para os venezuelanos. Después Dios me dijo, anda a Colombia. Depois eu fui fazer isso lá na Colômbia. Y fui a Colombia. E fui a Colômbia. Y hoy tenemos allá una iglesia E hoje temos lá que também está uma igreja partiendo, pero que ya está iniciando. que já está iniciando. Y que ya están estudiando la Escuela Bíblica Verbo de Vida Latinoamérica. Que já está iniciando a estudar na Escola Bíblica Verbo Latinoamérica. Eso es muy importante, Isso é muito importante, porque yo puedo licenciar porque eu posso nuevos ministros iniciar novos ministros y abrir nuevas iglesias. e abrir novas igrejas. Aleluia. Y podemos expandirnos. E podemos expandi-los. Hace un mes Já faz um mês el Señor me habló, que o Senhor me disse: vaya a Ecuador. vai ao Equador. Así que ya estoy moviendo todo y me dio fechas. Diciembre, E ele, além de fazer tudo isso, ainda me deu a data, dezembro. del 1 de diciembre al 12 de diciembre. Ele me disse de 1º de dezembro a 12 de dezembro. Yo voy. Eu vou? Aleluia! Algo va a acontecer. Algo vai acontecer. Porque no soy yo, Porque não sou eu. es Él É Ele que está sobre que mí. está sobre mim. Hermanos, Irmãos, nosotros tenemos que creerle a Dios. nós temos que crer em Deus. Y tenemos que convencernos E nós temos que nos convencer de lo que Dios nos dice. do que Deus nos disse. Porque cuando Él dice, Porque quando Ele diz, va a acontecer. vai acontecer. Va a acontecer. Vai acontecer. Va a acontecer. Vai El acontecer. grupo de música. ¿Dónde está el grupo de Grupo de música? música, Levántese ahí. vai acontecer. Roma mama Reba mama Queridos, Queridos, Dios le va a dar palabras hoy a algunos. eu vou levar palavras para alguns. Dios le va a dar instrucciones a algunos. Deus vai levar instruções a alguns. Mas tú Mas você debes generar tem que gerar la convicción. a convicção. Hermanos, Irmãos, muchas veces muitas vezes el Señor nos da palabras
proféticas, O Senhor nos dá palavras proféticas, claras, precisas. precisas, claras. Pero somos nosotros, Mas nós somos los que debemos mantener fresca la profecía. quem temos que manter fresca a profecia. ¿Cómo? Como? Escribiéndola, Escrevendo, leyéndola, lendo, hablándola. falando. Somos nosotros Somos nós que mantenemos la profecía, que mantemos a profecia, que mantenemos lo profético que mantemos o profético vivo. vivo. Cuando Dios te da una palabra, Quando Deus te dá uma palavra, tú mantienes você mantém la profecía a profecia dada. dada. Tú Você la refrescas. que refresca. Tú la hablas. Você que a fala. Porque sabes qué? Porque sabes, porque sabe que, yo no digo que eres tú. não digo que é você. Yo he predicado en muchas iglesias, Eu já preguei em muitas en igrejas. más de 20 iglesias Em mais de 20 diferentes. igrejas diferentes. Pero he observado, Mas eu tenho observado. porque yo gusto correr, danzar, Porque eu gosto de correr e dançar. pero yo corro y danzo Mas eu corro e danço convencido. convencido. Yo corro y danzo Yo corro de alegría, de alegría. convencido. Convencido. Hay muchos que corren, que danzan, pero no están convencidos. Há muitos que correm e dançam, mas não estão convencidos. Viene el problema el día lunes Vem o problema de segunda. y quedan. Fica, No hay convicción. não há convicção. La fe A fé te mantiene alegre. te mantém alegre. Aleluia. La fe te mantiene danzando. A fé te mantém En dançando. medio de la tempestad, No meio da tempestade. tú danzas. Você dança. No por la tempestad. No danzas por la Não, tempestad. você não dança pela tempestade. Tú danzas por la victoria Você en dança. medio de la tempestad. Você dança pela vitória que vem na tempestade. Por eso que el justo vive por la Por fe. isso que o justo vive pela fé. Shabra bra. Inriko sheplikandra mama. Rimi sheriko toma.